Hoje a gente vai falar sobre um assunto super atual, que é a questão das drogas. As drogas movimentam cerca de 300 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. E esse assunto também está super relacionado com a criminalidade, porque esse tráfico todo é feito de maneira ilegal. Aí entram algumas questões, como a fiscalização das fronteiras, que a gente vai abordar mais em diante. Tem muita gente que defende a legalização das drogas, tanto para uso medicinal, porque a maconha pode ser usada para tratar a esclerose múltipla, náuseas, dores decorrentes de tratamentos com quimioterapia. E o uso de drogas é uma prática muito comum em todo o mundo, onde 165 milhões de pessoas usam maconha pelo menos uma vez ao ano, e 22 milhões usam regularmente. Não só a maconha é uma droga muito utilizada, como também o Purple Drink, ultimamente, o Ecstasy e a metanfetamina. E é sobre eles que a gente vai falar nessa videoaula. Olá! Hoje aprenderemos sobre a maconha. De acordo com estudos, quanto mais cedo o indivíduo começa a usá-la, maior a tendência aqui. Nos últimos anos, a concentração de THC do psicotipos da maconha tem aumentado muito, principalmente em relação aos anos. Aqui, a maconha teve um aumento de 5% em relação à década de 1960. A maconha é uma droga extraída da planta cannabis sativa, uma planta herbácea de clima quente e úmido, originada na Índia. A maconha é uma planta que pode chegar a uma altura de aproximadamente 5 metros, sendo uma planta da família Moraceae. Então agora veremos algumas curiosidades sobre maconha. Pelos registros, a primeira pessoa a fumar a maconha foi o imperador Shennong, em 2727 a.C., por motivos medicinais. Apesar de no Brasil a maconha ser uma das mais baratas do mundo, podendo custar até R$1 a grama, existem algumas outras adulteradas que podem custar até R$100 a grama. O THC, composto químico com propriedades psicoativas presentes na maconha, tem capacidade de matar neurônios em desenvolvimento. Mas os efeitos não param por aí. A mesma substância pode salvar células neurais de adultos com uma doença de Alzheimer. É o que aponta um estudo feito pela neurofarmacologista Veronica Campbell, da Faculdade Trinity em Dublin. Ela e outros pesquisadores trataram ratos recém-nascidos e jovens com THC. Em ambos os casos, os neurônios morreram, mas não foi o mesmo efeito nos adultos. Alguns efeitos causados pela maconha são olhos avermelhados, palidez, euforia, pupilas dilatadas e boca seca. Já algumas consequências causadas pela maconha são déficit de atenção, diminuição dos reflexos e a diminuição da memória de curto prazo. Agora eu vou falar do Purple Drink, que é uma bebida que está em alta entre os adolescentes. Ela é composta por xarope à base de codeína, antialérgicos ou antihistamínicos e bebidas alcoólicas e refrigerantes. Então, o nome dela vem no purple, que significa roxo. Ela tem uma cor violeta e nos Estados Unidos os xaropes para tosse geralmente têm a cor roxa. E essa droga, ela começou nos anos 60, o auge dela foi nos anos 90 e agora nos anos 2000, agora nesse século, muitos rappers americanos, eles cantam muito sobre essa droga nas músicas que eles fazem. Então isso incentiva os jovens que os ouvem a consumirem a droga. E esse tipo de droga pode ser uma porta de entrada para outras. Então, e as consequências do consumo são tem problemas respiratórios, alucinações se tu consumir em excesso, como vertigens. E isso é necessário ir para o hospital para ter uma desintoxicação. Então, e o problema desse tipo de bebida, dessa droga, é que a codeína misturada com o antihistamínico é que, assim, aumenta a toxicidade da mistura. Isso pode gerar fortes convulsões em quem a consome e a pessoa pode ficar desorientada. Então é importante evitar esse tipo de droga para que a gente não se prejudique no futuro. Hoje vamos falar do Ecstasy. O Ecstasy foi produzido por uma empresa farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de tratar o apetite, que é para aumentar o apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade. Nos anos 60 começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo dos pacientes. Já na década de 1970 começou a ser utilizado por universitários para diversão.
O êxtase ele pode ser usado injetado e atualmente o consumo tem sido realizado na forma de comprimidos. No Brasil, o êxtase ele é proibido. Em outros países tem a legalidade. Após a droga iniciar sua ação no organismo, de 1 hora depois do consumo, ou 2 ou 3 horas, o indivíduo sente uma tontura inicial e logo depois a sensação de diminuição do peso do corpo, a perda da timidez, fica menos agressivo e entre outros. Os efeitos posteriores ao uso incluem náusea, fadiga, perda de apetite, irritabilidade, depressão, dores musculares devido à intensa hiperatividade. Nos dias seguintes, o uso da droga, o usuário pode ficar deprimido, com dificuldade para concentrar e ansioso. E o uso prolongado pode causar lesões nas células nervosas irreversíveis. A metanfetamina é uma droga sintética ilícita, ou seja, uma substância psicoativa de ação estimulante do sistema nervoso, também conhecida como ice, tina, meth, cocaína de pobre, speed ou cristal. O uso terapêutico do medicamento, base de metanfetamina, foi banido em vários países, inclusive no Brasil, por uso abusivo e recreativo de adolescentes que não souberam usar direito. A metanfetamina é facilmente manipulada em laboratórios clandestinos, a partir de uma mistura de ácido clorídrico e substâncias presentes em medicamentos vendidos sem prescrição médica, como broncodilatadores e descongestionantes nasais, ou mesmo a própria endorfina. A metanfetamina tem uns tipos diferentes. Ela tem o cristal, que é uma pedrinha que você coloca num cachimbo para fumar. As pílulas que você ingere como um remédio comum, e o pó, que também vem do cristal, que você quebrando você pode cheirar que nem a cocaína. Iniciam entre 3 e 5 minutos após o uso via pulmonar, fumada ou cheirada, ou intravenosa, que seria a injeção. Se ingerida, os efeitos surgem de entre 15 e 20 minutos. Um diferencial da metanfetamina, em relação a outras drogas, como a cocaína e o crack, é a duração prolongada de seus efeitos, variando entre 4 e 8 horas. O uso contínuo de metanfetamina leva o usuário a desenvolver distúrbio de humor, ansiedade, insônia e agressividade. Há a possibilidade de apresentar problemas de memória, sintomas de psicose e mudanças na função e estrutura cerebral. Dano cerebral caracterizado pela perda de matéria cinzenta e hipertrofia da matéria branca, e entre outras. Outras consequências são a perda de peso e as complicações odontológicas. A elevação da temperatura corporal, o aumento da pressão sanguínea, dor torácica, arritmias cardíacas, convulsões, que podem ser metanfetamina e podem levar o usuário a óbito. A principal droga que vem para o Brasil é a cocaína. Ela é produzida em países que fazem fronteira com o Brasil e usam nosso país como rota de saída da droga para outros estados ou outros continentes. Essa droga vem principalmente da Bolívia e Colômbia, sendo que 60% da droga que chega aqui vem da Bolívia. Há outros países que atravessam a fronteira brasileira de forma ilegal, como o Paraguai, que se destaca no contrabando de cigarro, que é produzido a apenas 10 quilômetros da fronteira brasileira, de onde segue para os estados do sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul. Essa droga entra no país por transporte de barco ou avião, chega no Brasil e são distribuídas para outros estados. Outra parte da droga é destinada à rota internacional, onde vão para os Estados Unidos e Suíça.
De lá são distribuídos para outros países. No Brasil, essa droga entra principalmente pelos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E desses estados são distribuídas pelos traficantes, que vão para laboratórios clandestinos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. O grande problema do Brasil fiscalizar as entradas dessas drogas no país seria a grande extensão da fronteira brasileira, medindo 16,8 quilômetros. Ainda que as rotas aéreas foram mais amenizadas pela lei do abate, os traficantes ainda utilizam as rotas terrestres.